E agora um outro assunto delicado. Os divórcios consensuais em cartórios aumentaram 54% entre maio e julho deste ano aqui no Brasil. O interessante é que lá no começo da pandemia, nos primeiros 3 meses de quarentena, os números tinham despencado, né? Eles tinham caído. O terapeuta e constelador familiar Rafael do Nascimento é o nosso entrevistado para a gente conversar sobre esse assunto. Rafael, muito obrigada por ter vindo. Lembrando que a gente está com o distanciamento aqui necessário para prevenir a Covid-19. Quando no começo da pandemia ali, que o número caiu, tinham vários motivos, até porque as pessoas não conseguiam sair de casa para fazer o divórcio, mas também podia ter outros motivos. Mas o que aconteceu? Qual que é a tua visão do que a gente está enfrentando todos esses meses, Rafael? Muito boa tarde. Boa tarde, obrigado pelo convite, Fabiana. Então, primeiramente, até alguns dados, por exemplo, a entrada com divórcio online, no mesmo período de março até julho de 2019, comparado ao período de 2020, aumentou 9.900%. Então, até mesmo em casa, as pessoas acharam um jeito, que foi uma plataforma que o Tribunal de Justiça disponibiliza, que começaram a dar entrada por pedido de divórcio online. E o que aconteceu foi que simplesmente o cotidiano foi cortado. Nós tínhamos muitas tarefas, o homem e a mulher tinham tarefas, tinham movimentos, iam para o trabalho e de alguma maneira foi colocado em uma sala, em uma casa, em um ambiente fechado e foi colocado num sentido de confinamento. Né? A gente vê assim, às vezes as disputas num Big Brother, nesses programas de reality show, A Fazenda, qualquer programa, a gente vê que começa a ter conflitos, começa a ter problemas. E aconteceu isso nas famílias, começou a colocar, as pessoas foram trancadas e aí apareceu o quê? Aquilo que foi sendo empurrado pela barriga, aquilo que por anos e anos as pessoas não olhavam de frente. Uhum. E de alguma maneira foi enchendo o saco, né? Fazendo alguns movimentos que foi fazendo com que as pessoas não se entendessem mais. Então, por exemplo, uma dinâmica do homem ficar parado. Né? O homem, às vezes, age diferente da mulher. Por exemplo, a gente começa a ver comportamentos diferentes. O homem ficar parado, isso dá uma agonia na mulher. E, geralmente as mulheres dizem, meu Deus, ele não está fazendo nada, não está executando nada. E ele não posso fazer nada. E começava a ter essas disputas, essas brigas. E o que a gente ouve mais é relativamente essas brigas. Parece que vão trazendo coisas do passado, vão trazendo coisas velhas, coisas antigas, algumas situações que realmente não foi resolvida e foi deixado de lado e o cotidiano foi tomando conta, mas agora foi cortado o cotidiano. 9.000%. 9.000%. É muita coisa. Muita coisa. E, por outro lado, não sei, você como terapeuta, como constelador familiar, esse tempo, lá no começo, né, como a gente viu que no comecinho da pandemia o número tinha diminuído e tal, a gente não sabe porque não tinha recurso ainda, talvez, fazer online, mas será que algumas famílias ou alguns casais aproveitaram esse tempo para se conhecer melhor, que era o que deveria ter sido feito? Então, nós sempre estamos mudando, sempre estamos alterando. Eu não sou a mesma pessoa do ano passado e ninguém é, nós sempre estamos em convivência, conhecendo coisas novas e alterando. E no momento em que se relaciona 1 ano, 2 anos, 5 anos, 3 anos, cada um de nós vai mudando, vai alterando, vai conhecendo novas pessoas, vai crescendo novos estudos e a partir de então, muitas vezes o cotidiano faz com que a gente foque ou no trabalho ou nos filhos. E de repente a pandemia fez com que se olhasse e dissesse, ué, quem é você? Né? Parece que tiveram que se reconhecer. E de alguma maneira, quando estamos próximos, as pessoas mais próximas a nós, geralmente, eu não sei por que isso acontece, mas geralmente a gente machuca mais quem está próximo, quem a gente ama, porque está doendo em nós algo. Por exemplo, uma ansiedade, uma raiva, uma tristeza, uma forte preocupação, por exemplo, imagina a preocupação de não saber como que vai ser após pandemia, né? Esse novo normal agora. Porque não voltou à normalidade, tem um novo normal agora. Então, as pessoas entraram nesta insegurança e na insegurança aumenta a agressão. Por exemplo, na natureza, você tem um animal ferido, um cachorrinho ferido, e a gente tocar nele, ele vai te morder. Então, as pessoas ficaram feridas e preocupadas e ficou muito reativo. Essa reatividade entre o casal foi extremamente maléfico para a relação. Então, o setor de confiança diminuiu. Pois é, e como é que faz? Né? Porque é um sistema de defesa, como você explicou agora, né? Você está magoado, está preocupado, não sabe como é que vai ser financeiramente, não sabe quando tudo isso vai acabar. Como que faz para não machucar a outra pessoa, né? E também não guardar isso, né? Não é fácil. Mas tem solução? Tem alguma ajuda? A gente sempre fala que, primeiramente, se colocar no lugar do outro, né? Empatia, o ato de empatia é o primeiro movimento, né? E às vezes a pessoa está preocupada, está com a cabeça em outro lugar, né? Está na caixa do nada, às vezes pensando, sei lá, nos problemas. A empatia é o primeiro movimento. O segundo é o diálogo.
né? Naturalmente, o homem foge do diálogo. Então, os homens tiveram que encarar. Agora, estavam trancados com a esposa ali do lado, teriam que conversar. Tem que conversar, tirar momentos. Nós não temos o hábito de conversar, às vezes, a maioria dos casais não tem o hábito de conversar uma vez por mês, nem de finanças, nem de filhos, nem alinhamento de casal, nem fazer coisas juntas, nem ter focos em comum junto. Então, um foco, vamos caminhar juntos toda segunda-feira de manhã, porque o final de semana a gente comeu um monte de coisa. Não, um foco em comum, vamos sair toda quinta-feira à noite, só nós dois, para ir nos restaurantes da cidade. Então, um foco em comum entre o casal foi perdido, porque o cotidiano roubou. Então, neste momento, o que a gente volta para ter a sinergia e a conexão entre o casal? O foco em comum. Lembrar que a primeira relação antes dos filhos é o do casamento, é a relação dos dois. Aquilo não pode ser mexido, aquilo não pode ser afetado. E, afinal de contas, a gente já tem vários problemas fora da nossa vida, né? A pandemia é uma delas, um problema invisível e é uma delas. Se os dois estão gerando problemas entre eles, isso prejudica ainda mais. Porque, afinal de contas, quando eles estão coesos, estão fortalecidos como um casal, eles têm mais força para sair trabalhar, para buscar soluções, são mais criativos, têm mais alegria de viver. E quando eles estão se atacando, isso diminui. Então, o diálogo, a empatia, a conversa, falar abertamente o que dói em mim. Não entrar na acusação, né? Novamente, quando a gente diz, você me causou isso, eu apontei o dedo e eu fiz isso aqui, eu estou machucando. O outro não vai entrar na empatia, ele vai se defender. Novo movimento de luta e fuga, ele vai se defender. E é tudo muito novo para todo mundo.